Car Shop TV, estamos dando início a mais um programa e hoje eu estou aqui na BYD. A gente fez a matéria de lançamento dos carros, a gente fez aqui na BYD. Vamos falar hoje de carro elétrico. Hoje o assunto do lançamento são justamente os carros elétricos. A gente vai falar hoje sobre desamassamento sem pintura, DSP. Você sabia que é possível quando tem aquele biquinho de porta, parou no shopping, parou no estacionamento do supermercado e aí, ou lá no condomínio, fica batendo a porta do vizinho, faz aquele micro amassamento? Pois é, não precisa pintar, porque é possível, com técnicas, fazer o desamassamento. A gente vai trazer uma matéria, vai falar com um especialista aí que faz esse trabalho. Também temos outra matéria importante, nós conversamos com um engenheiro da Ford, um engenheiro que desenvolveu automóveis, desenvolveu principalmente peças para grandes projetos de carros que foram vendidos aí no Brasil em larga escala. Car Shop TV sempre traz o melhor do segmento automotivo, isso tem a ver com mobilidade, com transporte, com deslocamento. A gente fala de barco, fala de jet ski, fala de moto, fala de bicicleta, tudo isso a gente traz na nossa programação. Continua com a gente, o programa hoje está recheado de coisa boa. Vamos lá? DSP, você já ouviu falar disso? Car Shop TV está aqui dentro da Ideia Personalização, que é uma empresa especializada em personalização veicular, com envelopamento, com plotter, e a gente tem trazido matérias aqui importantes sobre alguns assuntos, e hoje a gente vai falar sobre um trabalho que é feito, muita gente não conhece, que é o desamassamento sem pintura, DSP. Como é que é feito isso? Muitas vezes a gente para o carro numa área, numa região onde tem um estacionamento, a gente deixa o carro, seja na rua, seja no supermercado, seja no shopping center, e a gente não percebe que o carro do lado, ele começa a abrir porta, bater a porta do lado e vão criando pequenos amassamentos na pintura. E a pintura é uma coisa quase imperceptível, a pintura fica abaloada. E muita gente às vezes pega um carro, principalmente quando o carro é mais caro, e ele quer então fazer a recuperação dessa pintura, o desamassamento. Você sabia que dá para fazer esses desamassamentos sem pintar? Acontece muito em estacionamento, né? O pessoal abre a porta e acaba batendo. Às vezes não arranha, mas fica uns amassadinhos, avarias pequenas. Quer dizer, esse abauloado que a gente está vendo aí nas imagens e tal, ele é um abauloado que ele é quase imperceptível. O dono do carro que é chato, gosta, e a gente sabe que tem carro que é mais caro, e se a pessoa vai pintar uma porta de um carro como esse, vai denegrir o preço, não é isso? Isso, vai cair bastante o valor, não imagina aí, pintar uma porta dessa, né? Até na vistoria hoje aparece quando tem repintura. Então quer dizer, quando a pessoa vai fazer a vistoria para revenda do carro, para transferir o carro, aparece lá que o carro foi feito uma repintura, e é claro que vai denegrir. Ninguém quer investir um valor, vou falar de um valor aqui, vai 300, 400, 500 mil reais, R$1 milhão num carro que foi repintado, não é isso? Isso, exatamente. Então, um carro desse, quanto mais original, melhor, né? Sim. E como é que se faz esse processo? Vamos explicar um pouquinho de como é que é feita, então, essa elaboração. Primeiro você vem com esse equipamento, que é uma luz, né? E você faz no contraluz aqui a avaliação do lugar onde tem esses microamassamentos. Isso. Pelo reflexo da luminária, eu vejo aqui na porta onde tem os amassadinhos, e vou por dentro com a ferramenta, essa haste aqui, ó, como se fosse massageando a lata novamente para o lugar dela, né? Por dentro da lata, vamos mostrar ali do outro lado? Na verdade, o que foi feito aqui? Você tirou o forro da porta, né? Desmontou a parte interna da porta, e aí você faz, com a ferramenta, você flexiona a lata ao contrário, é isso? Isso. Olhando o reflexo lá, eu vou por dentro, né? Nessa posição da ferramenta, você vai flexionando. Isso. Os amassadinhos aí, eles vão voltando, né? Com a força certa para não estourar a tinta, né? E me diga uma coisa, quanto tempo leva para um trabalho como esse, nesse carro, por exemplo? Esse aqui vai ser feito as 4 portas num dia. Um dia de trabalho. Agora você imagina, olha só, eu quero já de antemão dizer da importância dessa dica. Se você fosse, imagina que é seu carro, você vai para a oficina fazer orçamento, depois você vai aprovar o orçamento, vai deixar encostar o carro, eles vão desmontar, vão arrancar toda a parte de borracha, enfim, isolar só aquela parte ou as partes que vão ser repintadas, vai comprar material, vai ter lixamento, acabamento, pintura, e depois que o carro está pronto, você ainda vai ter que esperar alguns dias para voltar na oficina para dar polimento, para finalmente ter o carro acabado do jeito que você gostaria que ele ficasse e denegrir o seu carro. Então, além do prejuízo do tempo, você tem essa diferença. Por isso que a gente está dando essa dica super importante. Continua com a gente, Car Shop TV, sempre trazendo o melhor do segmento automotivo para você. Super
supervisão. A gente vai falar de vistoria. Você sabia que tem vistoria para moto também? Muita gente não sabe. Existe? E o que trata essa vistoria? Isso, a gente cria uma vistoria para moto específica, quando vai ser analisada numeração de motor, chassi, vai ser criado um laudo e todo o histórico do veículo. Quer dizer, a gente precisa comprar um carro com a segurança de procedência. E no programa de hoje a gente está falando, a gente trouxe uma matéria que fala sobre DSP, desamassamento sem pintura. Existe vistoria que detecta se aquele carro já foi repintado? Tem sim. Nossos vistoriadores são treinados para isso. Ele, tanto no olhar, como também com esse aparelhozinho, ele vê a espessura da tinta. Que não tem nenhum problema o carro ser repintado, mas desde que o dono saiba dessa pintura. Exatamente, que o problema é comprar o carro e ele estar denegrido, porque baixa o valor do carro, quando ele foi feito um processo de repintura. E a vistoria, então, a vistoria para venda, para transferência, ela tem tudo isso? Tem tudo isso. Quer dizer, a gente está falando de excelência no trabalho. Se você precisa fazer a vistoria do seu carro, vai vender, vai comprar, Supervisão é o lugar para você fazer a melhor vistoria para o seu carro. A3 Automóveis é o lugar do seu carro novo. Vamos dar uma olhada? Hoje tem Volkswagen, vamos lá? Tem um Gol 2021 1.0 Flex com airbag, ar-condicionado, computador de bordo, desembaçador, direção hidráulica, freios ABS, limpador traseiro, rodas de liga leve, som, trave e vidro elétrico. O preço, R$ 55.990. Tem mais um Gol, vamos lá? É um Gol 2015 1.0 Flex com airbag, ar-condicionado, computador de bordo, desembaçador, direção hidráulica, freios ABS, limpador traseiro, sensor de estacionamento, som, trave e vidro elétrico. R$ 41.990. E tem também esse Sandero. É um Sandero 1.0 Flex, ano 2018, com airbag, alarme, ar-condicionado, câmera de ré, computador de bordo, desembaçador, direção hidráulica, farol de milha, neblina, freios ABS, limpador traseiro, sensor de estacionamento, som, trave e vidro elétrico. R$ 43.990. E aqui na 3 você já sabe, você ganha película dos vidros, emplacamento, transferência e ganha 50 litros de combustível. Corre pra cá, A3 Automóveis. Ceará Veículos tem carro para você, dá uma olhada, hoje eu quero mostrar, não estou errado não, é um Ford Ka por R$ 37.500, mas dá uma olhada, ele é ano 2009 e ele só tem 1.500 quilômetros rodados. Ele é o modelo mais completo, que tem alarme, ar-condicionado, desembaçador, direção hidráulica, limpador traseiro, sensor de estacionamento, trave e vidro elétrico. Olha só o preço, R$ 37.500, porque é carro de colecionador. Ou então, dá uma olhada nesse Argo. É um Argo ano 2021 1.0 Flex, ele tem airbag, alarme, ar-condicionado, desembaçador, direção hidráulica, freios ABS, limpador traseiro, trave e vidro elétrico. O preço R$ 62.500. Ou então esse Corolla Hybrid, dá uma olhada. É um Corolla Altis híbrido 2021 2.0 Flex, ele só tem 39.000 km rodados, airbag, alarme, ar-condicionado, câmbio automático, direção hidráulica, faróis de neblina, freios ABS, som MP3, trave elétrica, vidro elétrico, carro completíssimo, preço R$ 139.500. Na Ceará Veículos você já sabe, é carro com garantia, carro revisado, tem garantia de 1 ano para você em toda a loja. Pois é isso que você encontra aqui. Corre para cá para fazer seu melhor negócio, Ceará Veículos. Estúdio VIP é o lugar de você cuidar muito bem do seu carro. Eu tô aqui com o Fábio. Gente, chegou a linha da Jaça e a gente tá falando de produtos para dar aquele talento de ponta a ponta, não é isso? Exatamente, produto top de linha. Toda a linha Jaça completa agora com a gente aqui da Estúdio VIP. Tem produto para lavar o carro, tem para cuidar dos vidros e tem destaque aqui. Fala pra gente. As novidades aqui agora que chegou: contaminação ferrosa e remoção de chuva ácida. Todos os dois produtos da Jaça aí, lançamento. Vamos falar de chuva ácida, aquela quando você para o carro, a gente tá numa região litorânea aí, tem o acúmulo da maresia que tá no ar, a gente sabe disso. Pare o para-brisa do carro, se você olhar bem, tem aquelas gotinhas, não é isso? Que a gente chama de calcificação de chuva ácida. Quer dizer, quando existe aquilo, como é que a gente tira? Tem produto específico? Tem o produto da Jaça aqui pra gente fazer essa remoção agora. Quer dizer, faz a limpeza, depois que ele tá totalmente limpo, a gente vai fazer então a lavagem, depois vem com o acabamento e o carro fica perfeito. Fica top. Maravilha. Se você quer comprar produto de qualidade, você que tem lava-jato, você que tem estacionamento, você que tem frota, quem quiser comprar os produtos tem que vir para onde? Dá o endereço? Estúdio VIP, Avenida Barão de Mamanguape, número 25, sala 8. Olha aí, aqui na torre. Vem para cá que você tem os melhores produtos para cuidar do seu carro. A BYD trouxe para o Brasil
o Dolphin, que foi o carro mais vendido, o elétrico mais vendido em todo o país. E agora, na linha Ocean, também está trazendo o Seal. E eu quero mostrar, estou aqui com o Felipe, que é gerente comercial da concessionária BYD, que está se instalando aqui na cidade de João Pessoa, está chegando agora e trazendo novidades, trazendo tudo que a gente precisa quando a gente pensa em carro elétrico de qualidade. Felipe, muito obrigado por participar do programa com a gente, muito prazer. Muito prazer, seja muito bem-vindo, Edson. Pois é, e a gente está falando de lançamento que vale a pena a gente prestar atenção. Dá uma olhada, gente, nesse carro. Quando a gente está falando do Seal, a gente está falando de um carro que tem uma pegada muito esportiva, diferente do Dolphin, que é um carro, é um hatch compacto, né? A gente está falando de um carro pequeno, que cabe em tudo que é vaga, é um carro, claro, de um preço mais baixo. Ele veio para o mercado com uma proposta muito legal, e agora a gente está falando do Seal, que traz uma pegada mais esportiva, mais dinâmica e fantástica em tudo que apresenta. Fala um pouquinho desse carro, o que ele tem de diferencial? Vamos falar disso. É um sedã médio com a proposta esportiva, são 531 cavalos de potência. Quando a gente fala de cavalos de potência, a gente está falando de torque, está falando de força, e a gente está falando de uma motorização, são 2 motores elétricos, são 2 né? Motores elétricos, exatamente. Eles trabalham em conjunto, como é que funciona? Isso, são 2 motores elétricos trabalhando em conjunto que geram 531 cavalos de potência com 59 kg de torque. Isso significa de 0 a 100 em quantos segundos? 3,8 segundos. 3,8. Gente, eu estou falando de carros esportivos, as maiores marcas do mundo, eles têm números muito parecidos com esse. Então a gente está falando dessa realidade e a gente gosta de trazer aqui no Caixop TV aquilo que funciona na prática para todo mundo que está assistindo o programa. Se você quer comprar um carro elétrico, você pode ter esse tipo de realização na sua vida, na sua garagem. Exatamente. Só procurar a gente aqui na concessionária e sair com o sonho realizado. Maravilha. Vamos falar um pouquinho lá da parte de trás. Aqui ele está carregando, a câmera está mostrando aí pra gente, ele está fazendo uma carga num carregador de tomada comum. A média de carga desse carro, com o wallbox, que você comprando esse carro, você ganha um equipamento para poder carregar na sua casa, gira em média de 15 horas, de 0 a 100%. 0 a 100, quer dizer, se tivesse 0 de carga, 100 são 15 horas. Mas tem um carregador com maior voltagem que tem na entrada das cidades, né, de cada divisa de estado, eu sei que tem o carregador e já tem cidades que tem carregadores em vários pontos. Quantas horas seria, quanto tempo seria? Horas não, minutos, né? De 30% a 80% carrega em 30 minutos. Quer dizer, você tem carro para andar rapidamente, você tem então a carga para continuar seu percurso, a sua viagem. Perfeito. E a gente está falando uma autonomia de quanto tempo? Segundo o PBEV, 372 km. A gente sabe que sempre passa um pouquinho, né? Segundo o fabricante, aproximadamente 550. Quer dizer, a gente está falando de, vamos colocar aqui um valor redondo, né? Que segundo dados do fabricante, então a gente chegaria para 500 quilômetros de percurso, aí você dirigindo com essa autonomia, com um carro 100% elétrico, sem barulho, e a gente está falando, depois a gente vai andar um pouquinho, já estou com a chave na mão aqui, que já me entregou, o Felipe já me entregou, e a gente vai dirigir um pouquinho, você vai ver o que esse carro tem para oferecer. Vamos andar? Só entrando lá dentro para você entender o que a BYD está entregando nesse carro. Você encontra no BYD Seal os melhores materiais nobres para o acabamento desse carro. Você encontra soft touch, aço escovado, alcantara. Gente, esse alcantara que ele está falando é esse material que ele parece um veludo. É um negócio impressionante que a gente está falando de acabamento. E essa tela não tem para ninguém, né? Mostra pra gente ela girando aí, que eu quero ver, vai mostrar pro pessoal como é que funciona. Você tem ela horizontal, você tem ela na vertical. Ela já vem com um sistema que ele tem inclusive aí acesso à internet, ele faz o pareamento, né, o emparelhamento com o celular, para qualquer tipo de celular, tanto Android quanto os iPhones. Ele tem 2 carregadores que fazem essa conexão. Volta a tela para a gente poder mostrar. A gente tem 2 carregadores por indução e quando você coloca o celular ele se conecta então a toda essa tecnologia. O painel também é um painel 100% digital aqui, com todos esses mostradores e essa informação aqui no volante. A câmera vai mostrar aqui, mostra pra gente esse detalhe aqui, ver se você consegue chegar aqui para o pessoal poder ver. Ele é totalmente digital, com todas as informações. E lá na tela, eu não sei se é possível a gente conseguir mostrar isso, mas lá na tela, se você olhar bem, você vai ver que tem um número lá, e esse visualizador digital, ele está mostrando a quilometragem, ele vai mostrar mais informações lá no vidro, lá no para-brisa. Então a gente tem toda essa gama de informações. Vamos falar um pouquinho de dirigibilidade? Olha só, você então tem revisões que o fabricante está entregando, presenteando você que está comprando o carro. Você tem garantia na compra. Quanto tempo tem garantia esse carro? O veículo elétrico da BYD ele tem 5 anos de garantia ou 500 mil.
ele tem uma garantia à parte da bateria. Tá. A garantia da bateria são 8 anos, 8 100 anos. minutos de quilometragem. Vamos lá. Se pegamos um ciclo completo aqui, levando em consideração que o carro rode 400 km, você vai dar mais ou menos 1 milhão de quilômetros. 1 milhão de quilômetros. Que carro você compraria sem a necessidade de uma manutenção mecânica, por exemplo, que seria o mais caro, queria necessariamente que seria o maior prejuízo de quem comprou um carro? Quem rodaria 1 milhão de quilômetros para depois pensar nisso? Então é isso que a gente está falando, é uma realidade, uma outra forma de raciocinar o uso do carro. A gente não está falando do uso convencional, do uso comum do carro, pensando simplesmente, não, a bateria ela vai vencer e quanto ela custa em relação ao custo do carro, depois vai valer a pena eu fazer essa troca ou não, e aí como é que funciona isso no meu bolso? Então a gente está falando desse conforto. A dirigibilidade dele tem um conforto, porque o carro tem um espaço interno, eu tenho mais de 1,80 m, você também, né? Isso. E a gente está confortável. E quem está no banco traseiro, câmera, mostra as tuas pernas aí, filma para baixo, mostra aí, deixa o pessoal ver o espaço que a gente está falando aí no banco traseiro. Por que a gente está mostrando isso? Porque é um carro com um sedã, com um porta-malas daquele tamanho, com essa frente, com esse design maravilhoso de carroceria, e ao mesmo tempo a gente está falando de muito espaço interno e muito conforto. Como é que chama aquele sistema de direção assistida? É o controle de cruzeiro adaptativo. Adaptativo. Quer dizer, é uma direção, ela não é full, mas ela te dá essa assistência e ela vai controlar a velocidade. Vamos fazer agora? Como é que eu coloco aqui então? A gente aperta aqui aqui o start, né? Isso. Tá, apertei, estabeleci a velocidade e agora eu já posso soltar o pé, já não estou mais com o pé no acelerador e o carro está fazendo essa direção. O que ele vai fazer? Eu vou aqui para trás do outro carro e ele vai reter, ó, ele segurou a velocidade. Por quê? Porque ele está entendendo que tem que reter a velocidade por causa do carro que está ali. Deixa eu passar uma ambulância que está aqui vindo do meu lado e agora sim, deixa eu dar a seta e eu vou sair sem pisar no acelerador, gente. Ó, ele reclamou que o carro fez a ultrapassagem, vim para cá, ele deu o espaço, pronto, ele está acelerando novamente o carro sem eu precisar pisar no acelerador. O que significa isso? Imagina você no trânsito, na cidade, você coloca esse sistema, ele calcula a distância, né? Explica pra gente, ele calcula a distância e ele vai fazer essa assistência o tempo todo no trânsito. Perfeito, ele tem 3 níveis de distância, né? Para uma viagem, por exemplo, você pode colocar uma distância maior por conta da velocidade e no percurso urbano você pode colocar uma distância menor para que essa frenagem seja mais próximo do carro da frente. Quer dizer, você controla isso manualmente aqui pelo volante, você tem os controles de velocidade, de distância, visualiza tudo isso no computador de bordo, nos painéis digitais, e você tem essa tranquilidade de poder tirar o pé, e ele faz tudo isso, ele vai fazer essa movimentação com essa segurança, com essa tranquilidade. Ele tem sensores, a gente desligou para que não houvesse nenhum bip aí e confundir quem está visualizando, mas ele faz o controle da via, né, do tracejado da pista, se você aproximar demais de um lado ou de outro. Aquela hora que eu troquei de pista, vinha vindo um carro e eu já fui avançando, como a gente faz normalmente na estrada, e ele já me sinalizou que tinha um carro, pediu para eu segurar, eu senti aqui a pressão no volante já querendo segurar a velocidade. Aqui a mesma coisa, ó, a ambulância, um momento ela passou, ele deu uma segurada, agora ele já abriu de novo a velocidade e o carro está andando nessa direção assistida. Eu estou andando esse tempo todo, gente, sem pisar no acelerador, sem pisar no freio, sem pisar em lugar nenhum. Felipe, muito obrigado pelas informações, muito obrigado por participar com a gente do programa de hoje. A BYD é uma empresa respeitadíssima que chegou no Brasil para ficar e a gente está trazendo isso como lançamento aqui no CarShop TV. Eu que agradeço, Edson, vocês são sempre muito bem-vindos. Estamos sempre à disposição, temos outros modelos que são de casa. Maravilha, vamos mostrar certamente muita coisa. CarShop TV sempre trazendo o melhor do segmento automotivo para você, fica ligado, porque tem muita informação para a gente assistir hoje ainda no programa. De trocar pneu pro seu carro, tem que trocar com quem tem especialidade no assunto. Tô aqui com o Elton, na Mascarenhas Pneus. Elton, o que tem de bom para quem quer colocar pneu no carro? Auto Center Mascarenhas, Edson, sempre com muitas ofertas para vocês, e eu quero apresentar para vocês pneus em promoção. Me acompanha aqui. A gente tem aqui o pneu Sunfull 1856014 por R$ 295 já montado e balanceado. O que mais? Vamos lá. A gente tem aqui também o pneu Aro 13 1757513, a marca Eonix, primeira linha com garantia de 5 anos para defeito de fábrica por R$ 299 já montado e balanceado também. Tem também Aro 15? Tem o 15 aqui, 1856015, a marca Onix. Esse pneu já entrega o montado e balanceado também
por 329. E paga em quantas vezes? Até 12 vezes sem juros. Aponte a câmera pro QR Code, corre pra cá. Mascarenhas Pneus é especialista em pneus. Esse bora pra cá. Em Campina Grande, a gente está aqui na Vidal Motos com o Slam, que é o homem bomba. Olha só, vamos falar pra gente. O que a gente tem aqui hoje? Esse aqui que sendo 2018, pessoal, carro motorização 1.6 CVT, a top de linha, câmera 360 graus, tudo que tem direito. Esse carro tá custando 86.900, cabe negociação por apenas 85.900. E o Ford Fusion? Ford Fusion 2014, EcoBoot, completinho, pessoal, carro top de linha também. Esse carro tava custando 82.900, cabe negociação 79.900. Você encontra aqui na Vidal Motors. Aponte a câmera pro QR Code e vem agora, corre pra cá. Quer fazer o melhor negócio no carro seminovo? Pois é, você tem que vir para quem é líder. A Líder tem para você as melhores opções. Dá uma olhada nesse Quick S 2019 completo automático, única dona, 81.990. Lindo esse carro, né? Ou quem sabe você quer um Argo? Dá uma olhada, esse Argo também está em excelente estado. Ele é um Argo Drive ano 2020 com rodas aro 17 do Argo HGT, o top da categoria. Ele tem multimídia de 11 polegadas. Aí o preço 59.990. Ou então dá uma olhadinha nessa Renegade. Ela é uma Renegade 2019 Trailhawk. Ela é diesel, completo esse carro, 4x4. Olha só que interior bonito. O preço 118.990 e esse carro ele tá 11.000 abaixo da tabela FIP. Excelente oportunidade de negócio. Todos os carros aqui na Líder são emplacados 2023. A Líder tá aqui na Tancredo Neves 367. Carros do popular ao prêmio. O melhor negócio está aqui te esperando. Aponta a câmera pro QR Code, corre pra cá. Líder Automóveis. Beto Veículos é o lugar de você comprar o seu carro. Dá uma olhada nessa Trailblazer 2017. A gasolina, motor V6, ar-condicionado, direção hidráulica, travas e vidros elétricos, retrovisor elétrico, limpador traseiro, desembaçador traseiro, bancos em couro, farol xenon LED, 4x4 rodas de liga leve, GPS, alarme, som, banco elétrico, airbag, freios ABS e mala elétrica. O preço 145.900. É 7 lugares, hein? Corre pra cá que tem aqui esperando você o melhor negócio. Beto Veículos. Shop TV. Hoje a gente está trazendo informação, a gente vai entrevistar aqui Ailson. Obrigado por participar com a gente do programa. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Ailson é engenheiro mecânico e trabalhou durante quanto tempo você tem no setor automotivo? Ao todo 18 anos, um pouquinho mais. 18 anos trabalhando no desenvolvimento de projetos de veículos. E hoje, na dica que a gente vai dar, na informação que a gente vai trazer, a gente vai falar sobre a construção do carro, elementos que muita gente tem dificuldade. Vamos sentar, vamos conversar um pouquinho? Hoje a gente vai falar sobre isso, porque acho que a gente tem, de cara, brasileiro adora carro, né? Sim. A gente sabe que é uma fama nossa, mundial. Eu conheço pessoas que moram fora do Brasil e se comenta isso, como o brasileiro gosta de carro, aprecia, cuida, né? Diferente de outros países, outras nações do mundo. A gente tem uma indústria automotiva muito grande, com grandes marcas, grandes empresas, grandes segmentos que circulam no meio. Eu costumo dizer no Shop TV que a gente fala tudo sobre automóveis, mas fala sobre mobilidade, transporte. Porque se a gente for pensar, é um nicho muito grande, né? Quando a gente fala da construção de um carro, da fabricação, que é isso que a gente vai falar hoje, a gente fala de um universo que caminha paralelamente. Perfeito. Quero que você fale um pouquinho da tua experiência e se apresente aí para o nosso pessoal, para o pessoal entender do que a gente está falando no programa de hoje. Perfeito, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Edson. É um prazer estar aqui falando um pouco da minha história, um pouco sobre essa paixão que nós temos aí pela indústria automotiva. Bom, eu sou o Ailson, como o Edson comentou, sou engenheiro mecânico. Tenho quase 18 anos de experiência, passei basicamente por 2 grandes montadoras, 10 anos que eu trabalhei na Ford, em Camaçari, na Bahia, porém morei em outros lugares como São Paulo e até fora do país, por projetos globais que a gente lançou como a Nova EcoSport, o novo Ford Ka. E depois eu vim aqui para a região Nordeste, né, a um convite da Fauricia, que é uma autopeça dentro do complexo da Jeep. Então o que eu sei fazer de melhor realmente é essa parte de projeto, do início do ciclo de um projeto, desde que ele é concebido até o lançamento do carro. Quando ele está falando disso, está falando de criar um carro. E eu queria falar um pouquinho, acho que é uma curiosidade que muita gente tem, e o convite do Shop TV tem a ver com isso. Como é que um carro é concebido
e como é que esse carro é no processo dele, porque todo produto tem um ciclo de vida. Sim. Então como é que esse produto é desenvolvido para que ele se torne um projeto eficaz. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é esse ciclo e como é que o projeto, a ideia, a concepção se torna efetivamente um carro que está na rua. Perfeito. Ao contrário do que muita gente pensa, né, que é um projeto é curto, é rápido, não. É realmente um projeto longo, que tudo começa na fase de conceito, lá nas ideias mesmo, né? No conceito e principalmente na pesquisa de mercado. Então, quando se vai desenvolver um carro do zero, um carro novo, até mesmo uma restilização, claro que a restilização é mais curto, né? Estamos falando de um ano e meio, 2. Mas um carro do zero, concebido do zero, como o Jeep Commander, por exemplo, recém-lançado, é um carro que tem 4 anos, né? Para se desenvolver um carro desse. Quer dizer, da ideia até carro, 4 anos. Por aí, num carro grande assim como esse, 4 anos. Porque tudo começa nas ideias, nos conceitos que vêm de pesquisa de mercado. Certo. Sem dúvida, tem o DNA da marca, mas é um conceito. O que o público está buscando, né, para desenvolver, como qualquer outro produto. Então tudo inicia ali. E aí começa realmente com a fase de desenho, na mão muitas vezes, né? Tem gente que vai para a mão mesmo, dentro do estúdio do design, do centro de design do carro. Toda montadora tem seu centro de design, né? Então ela passa da parte de desenho até ir para matemática, que a gente chama que é análise computacional, a ver o carro de uma forma tridimensional ali no computador, até começar as fases realmente de protótipos, fases de teste. São várias as etapas que a gente vai falar um pouquinho. E aí vem a fase de aquisição de fornecedores, né, de desenvolver fornecedores, negociar com os fornecedores, aí é onde entram as autopeças. Isso já tem um ano percorrido aí para os fornecedores começarem a serem acionados e começar a negociação de preço. O fornecedor ele recebe um projeto de uma peça e ele vai se preparar para executar e entregar essa peça. É uma pergunta interessante, porque há os dois casos. A gente chama de build to print, quando é um conceito que a montadora desenvolve, a montadora desenha aquela peça, aquele produto, até o carro inteiro, e entrega para o fornecedor, né? Build to print. Então eu só vou fabricar aquilo que me entregaram. O desenho foi feito pela montadora e o fornecedor vai produzir. Mas há casos que a gente chama de design ou de co-design do fornecedor. O fornecedor é responsável muitas vezes pelo design da peça. Então a montadora já fala, eu quero, o conceito é esse, mas quem vai desenhar é você. Sim. Então há os dois casos, são fornecedores. Eu trabalhei em uma aqui no complexo do Jeep, ela mundialmente é uma empresa francesa, chama Faurecia. Ela tinha, na verdade, 4 unidades de negócio. Uma que era exterior do carro, ela fazia para-choques, foi vendida depois. A parte de interiores, que faz todo o cockpit, do pneu, o console do carro. A unidade de escapamento, eles fabricam escapamento e fabricam assentos também banco. Sim. Mas para o complexo Jeep, por exemplo, a unidade de negócio aqui é interiores. Interiores e exteriores. É a única fábrica ainda da Faurecia no mundo que faz para-choque. Mas são unidades de negócio. Às vezes um autopeça, um fornecedor, ele não faz só um componente, ele faz mais de um. E às vezes ele entrega para um cliente um produto, mas para outro cliente outro. Por exemplo, a própria Faurecia só tem aqui, lá na região de Limeira, só tem uma fábrica que faz escapamento para as montadoras que estão ali perto. Eu lembro que teve uma situação que eu pude constatar isso, que a fábrica exigia um nível claro de padrão de qualidade. Então, por exemplo, o suporte do banco ele tinha que ter uma pintura fosfatizada, uma pintura eletrostática, enfim, cada caso, não vou lembrar exatamente o que era, mas tinha os testes, aí tinha que mandar os testes para os engenheiros fazerem uma avaliação. É assim que o controle de qualidade é da fábrica, né? Exatamente. E antes do controle de qualidade, que é importantíssimo, existem, eu acho que o que você está comentando também, a tradução seria os requerimentos e as especificações de engenharia. Certo. Então, um banco, ele tem até, vou pegar o exemplo que você deu, um banco ele tem que ter uma determinada altura, tem que atender uma determinada ergonomia, uma distância para os botões, dos switches ali do vidro. Então, existe requerimento, é uma coisa absurda para quem realmente não conhece, mas existe assim requerimentos. Eu trabalhei, por exemplo, como engenheiro de ar-condicionado automotivo no começo da minha história. Eu tinha mais de 150 requerimentos só para ar-condicionado. Porque a gente tem, e quando a gente fala de carro global, a gente está falando de diversos países. Então, às vezes, eu tinha que atender uma especificação de climatização para o Brasil, numa determinada temperatura. País tropical. Mas quando eu ia para um país... Sim, no mesmo carro? O mesmo carro na Índia, por exemplo, onde a temperatura pode chegar a 49 graus, né, dentro do carro, assim, num dia. Então, são especificações por região também. Sim, o que torna ainda mais um desafio quando a gente fala em carro global. Você atender diversas veja, eu quero abordar da seguinte forma. Quem está assistindo que é simplesmente entrar no carro, fechar a porta, apertar o botão e o ar gelou. É isso aí. Né? E aí, na verdade, não tem noção do grande emaranhado de informações, de contextos, né, para poder desenvolver um projeto como esse. Vamos fazer o seguinte, Ailson, veja só, o assunto está excelente, a gente tem bastante coisa para falar e a gente não vai fazer em uma etapa só. A gente vai interromper um pouquinho essas informações, porque a gente está falando de dicas muito importantes, de informações muito importantes para você que quer conhecer a construção de um veículo, e a gente vai voltar no nosso próximo programa trazendo a continuidade dessa matéria, dessa informação.
Ok, Wilson, combinado. Vamos dar sequência então. Fica ligado, continua no nosso programa, tem muita informação para hoje. Já divulga, já entra em contato com a gente, faz um comentário se você quiser no nosso canal do YouTube para a primeira parte dessa entrevista e a gente dá continuidade no próximo programa Carshop TV. Carshop TV sempre vai ao ar aos sábados às 8h10 da manhã. Se você chegou agora, pegou aí o finalzinho do programa, não tem problema, porque você pode apontar a câmera para o QR Code que está aí no canto da tela e você vai assistir nas nossas mídias sociais, no nosso canal do YouTube. A gente tem um programa completinho para você. Carshop TV toda semana vai ao ar e na internet full time aí para você poder assistir a hora que você quiser. Continua com a gente, que a gente sempre tem muita informação. Vamos lá.